Vai ser maravilhoso receber você, tá? Em nome de Jesus. Alguém pode travar esse ar-condicionado virado para cá, por favor? Esse daqui. Êxodo capítulo de número 12, amém? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Preste bem atenção. Talvez você não sabe que a Páscoa veio bem antes do dia em que Jesus foi morto. A Páscoa, ela não é um evento qualquer. A Páscoa é o evento mais importante da nossa vida. E você vai entender aqui. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este vai ser o principal dos meses. Vai ser o princípio, o primeiro mês do ano para vocês. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para a família, para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês vão calcular quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podeis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as portas, em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e também a fressura, que é as vísceras do animal. Vai comer tudo. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, os primeiros filhos dos homens, as primeiras crias dos animais, todos sofreriam juízo. Executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Quando eu vir o sangue na porta, quando eu vi o sangue na verga, nas ombreiras da porta, eu passarei por vós, passarei por cima, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por um memorial, um dia a ser lembrado, e sereis como uma solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós uma santa assembleia, e também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podeis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia eu tirei as vossas hostes, as vossos familiares, a equipe inteira, o bando inteiro de Israel, eu tirei da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por um estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto o peregrino, aquela pessoa que está visitando a nação, quanto o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos, pães sem fermentos. Verso 21.
Depois da instrução que Deus dá a Moisés, Moisés então instrui o povo. Chamou Moisés a todos os anciãos de Israel, os presbíteros de Israel. Eles disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga e as ombreiras das portas das suas casas. O sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Nenhum de vós saia da vossa congregação até o amanhecer, até se tornar dia, enquanto houver trevas. Nenhum de vós saia da sua assembleia, da sua reunião, da sua casa, na casa onde vocês estão se alimentando do cordeiro, porque o Senhor passará e ferirá os egípcios. Ele ferirá o mundo, ele ferirá o Egito. Ele tem a tipologia do mundo. Ele vai ferir os egípcios quando ele vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre na vossa casa para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto perpétuo para vós outros, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: papai, mamãe, que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, que passou por cima das assembleias, das reuniões, dos filhos que estavam em um ambiente, comendo, se alimentando do cordeiro, e com a marca do sangue do cordeiro nas portas. E ele feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode trazer a profundidade dessa palavra para o nosso coração. Só o Senhor pode trazer a revelação que tira o véu do nosso entendimento, para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo. Eu quero declarar que essa Páscoa seja um portal de transferência, Senhor, onde muitas pessoas que aqui entraram vão sair para um novo tempo em suas vidas. Um tempo, Senhor, de liberdade, um tempo, Senhor, de alegria, de justiça e de paz no Espírito, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você querer, diga amém. Aleluia. A leitura foi um pouco extensa. Muitos aqui, quem ainda nunca tinha ouvido essa história, levanta a mão só para mim saber. Bem-vinda. Muitos aqui já ouviram essa história, mas qual é, da onde essa origem da Páscoa? A Páscoa, ela tem um significado, no inglês, Passover, passar por cima. A Páscoa foi quando Deus passou por cima da casa dos hebreus, ou melhor, por cima da casa daquele que tinha o sangue do cordeiro. A Bíblia não nos relata, irmãos, mas eu acredito que talvez alguns dos hebreus não deram crédito à palavra que Deus havia enviado a Moisés. Talvez alguns dos egípcios, que eram amigos dos hebreus, ouviram aquela palavra e talvez foram convidados para comer a Páscoa com os hebreus e entraram, independente de quem era hebreu ou egípcio. Mas todos aqueles que ouviram a voz do Senhor, todos aqueles que praticaram aquele ritual que parecia muito sem sentido, matar um cordeiro, comer o cordeiro, tudo bem, mas pegar sangue, manchar a porta da sua casa com sangue, não fazia muito sentido. Mas todos aqueles que creram e praticaram a palavra de Deus, porque a fé sem obras é morta, mas quem crê, ele vai produzir obras, ele vai produzir frutos, ele vai realizar alguma coisa, porque a fé, ela vai movimentar você. Se a fé não movimenta, a sua fé, ela ainda não está avivada. Mas eu profetizo nessa manhã uma fé que vai mover a sua vida, uma fé que vai transformar a sua história, uma fé que vai mudar a história do seu casamento, da sua família, da sua empresa, da sua alma, em nome de Jesus. Porque muitas pessoas às vezes estão na igreja, estão na eclésia, mas eles não experimentaram ainda, porque talvez eles estão esperando algum movimento exterior. Mas ali o Senhor falou que ia salvar os egípcios, porém se eles crescem
e colocasse o sangue na porta. O anjo, o destruidor naquela noite, era a 10ª praga que estava se cumprindo no Egito. O povo do Egito era a descendência de Abraão, que estava habitando no Egito, preso por 400 anos na mão de Faraó, escravizado na mão de Faraó. E Deus então levanta um libertador chamado Moisés. E aí o Senhor traz esta instrução para Moisés. E aqueles que creram nessa palavra, colocaram o sangue. O anjo não entrou na porta para saber se estavam comendo ou não o cordeiro. O anjo não entrou lá para saber se estava tudo ocorrendo da maneira adequada. Mas simplesmente, ao ver de fora que havia sangue na porta, diz a palavra que o anjo passa por cima. O juízo não vai entrar nessa família. Deus estabeleceu a Páscoa por 2 motivos. O primeiro, a Páscoa, ela é boas novas para quem crê. Mas ela também é destruição para aquele que não crê. João 3, coloca para nós João 3, o verso 16. Do mesmo modo, no Novo Testamento nós vamos entender isso aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou, e Ele envia uma promessa, Ele envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Deus não enviou Jesus para julgar o mundo, Ele enviou Jesus para salvar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Verso 18: quem nele não crê, é julgado, e o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Verso 19: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. O Senhor enviou uma luz, o Senhor enviou uma esperança, o Senhor enviou o caminho a ser seguido, mas os homens amaram mais as trevas, a condição em que eles estavam, do que a luz, porque as suas obras eram mal. Pode passar. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. No Novo Testamento esse paralelo também acontece. Deus envia Jesus como a propiciação, como a salvação. Ele envia não para condenar o mundo, Ele envia para salvar o mundo. Eu creio que se naquele tempo muitos egípcios ouvissem a voz do Senhor depois das pragas que aconteceram e falaram: olha, não, eu também quero participar da Páscoa, muitos devem ter sido salvos. Eu acredito que muitos estiveram no meio de Israel, assim como eu hoje, que não sou um judeu de sangue, estou aqui porque eu ouvi a voz do Senhor um dia e disse: sim, Senhor, eu creio, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha justiça. Da mesma sorte, no Novo Testamento diz que Jesus ele veio para salvar e não para condenar, mas quem crê vai ser salvo, mas quem não crê já está condenado. Por quê, pastor? Porque Jesus não é apenas alguém que tirou todo o pecado do mundo, é alguém que fez um trabalho, entregou sua própria vida, o sangue, mas a função de pegar o sangue de Jesus e passar sobre a minha vida, a função de recebê-lo como Senhor da minha vida, a função de me alimentar do Cordeiro e crer que o sangue dele é o motivo pelo qual eu não vou passar pelo juízo, depende apenas de mim. Assim também no Egito, quem cresce, naquela mesma noite ocorreram 2 situações. Quem estava dentro da eclésia, da assembleia, guardado no Senhor, se alimentando do Cordeiro, com sangue nas portas, eles estavam passando por um momento de libertação, um momento de redenção, estavam sendo resgatados do poder da morte. Mas quem não creu, quem não deu ouvidos à voz do Senhor e não passou o sangue pela porta, naquele mesmo momento, naquele mesmo ambiente, eles estavam sofrendo uma condenação, onde o primogênito da sua família estava sendo morto. E a morte, nós lemos ali em Êxodo, que é por causa do juízo dos deuses. Deus estabeleceu: eu sou o único Senhor, não terás outros deuses diante de mim. E o salário do pecado é a morte. Na Páscoa, então, a primeira coisa que eu entendo aqui, abre comigo aí, Colossenses capítulo 1, verso 13. Qual a primeira obra da Páscoa? Redenção.
Colossenses 1, verso 13. Travou. Para que serve a Páscoa, pastor? Primeiro ponto, a Páscoa é uma festa de redenção. Redenção, a palavra redenção é um resgate. O Senhor Jesus, Ele nos resgatou, assim como Moisés foi o resgatador do povo de Israel lá no Egito. Houve um resgate, Ele tirou o povo de Deus do governo de Faraó. Aqui, vamos lá. Ele nos libertou, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É Páscoa do Senhor. Hoje, muitos de nós podemos estar nos sentindo livres, como no tempo de Jesus, alguns falaram: Senhor, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão, o Senhor fala que nós precisamos de libertação? E aí o Senhor Jesus fala: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos de nós estamos presos? Estamos talvez ouvindo uma palavra, mas não estamos colocando em prática a palavra de Deus, não estamos crendo, estamos presos debaixo de um governo de Faraó, pessoas presas na sua imagem, pessoas presas a... eu não sou perfeito, eu preciso consertar uma coisa aqui. Não que isso seja pecado, irmãos, mas se você está vivendo a sua vida triste porque você não gosta da sua aparência, se você está vivendo a sua vida triste porque não gosta da casa onde você mora, se você está vivendo a sua vida triste porque você não gosta da função que você opera, do trabalho que você trabalha, você está debaixo de uma escravidão de Faraó. O Egito, Faraó, ele representa o príncipe deste século, e o mundo tem escravizado muitas pessoas, e eu não digo aqueles que estão lá fora, eu digo muitos que se dizem filhos de Deus, porque estão presos a ideias e a opiniões de outras pessoas. Isso é Faraó. A primeira coisa que aconteceu quando Deus envia Moisés para libertar o povo de Deus das mãos de Faraó, é que Faraó, vendo que o povo estava começando um processo de libertação para ir adorar a Deus, ele tira a palha, ele começa a trazer peso no trabalho do povo, e dizendo assim: esse povo, ele está tendo tempo demais, por isso que eles querem ir para o deserto adorar. Tira a palha e cobra desse povo o mesmo serviço. Nós vemos que quando você começa a receber a libertação de Deus, quem aqui que quando converteu não percebeu que a sua vida deu uma mudada, que parece que se estava ruim, piorou? Estava tudo bom, eu encontrei uma felicidade, mas de repente agora eu estou enfrentando cada luta. Sabe por quê? Porque Faraó agora ele quer tirar a palha, ele quer tirar aquilo que ele trazia de benefício para você se sentir bem lá no mundo, para que você não vá adorar a Deus. Faraó, ele quer manter você preso. Satanás hoje, ele quer nos manter preso num complexo de inferioridade, quer nos manter preso na busca incessante pela satisfação, pelo prazer, o hedonismo. Satanás, o Faraó, quer nos manter preso a manter uma reputação. Quem hoje não tem um carro X, uma casa X ou um emprego X, não é uma pessoa benquista. Hoje no mundo dos coaches, eu não sou contra, eles são muito bons para nos trazer um treinamento em uma determinada área da nossa vida, mas se você começa a reduzir tudo ao coaching, você vai reduzir a sua vida apenas a um propósito, a um ponto do seu propósito. A sua vida é muito mais do que um ponto do seu propósito. A sua vida, irmãos, é família, a sua vida é comunhão com Deus, a sua vida, ela vai além do que aquilo que você vai alcançar de resultado nessa terra. Muitos não vão alcançar resultado favorável aqui. Estevão não alcançou um resultado favorável. Qual foi o resultado de Estevão por amar e crer em Jesus? Ele foi apedrejado até a morte. Ele não teve nenhuma obra de curar o enfermo antes da sua morte, mas isso não significa que ele não cumpriu o seu propósito. Quem está entendendo, diga aleluia. O coach, ele é bom para te treinar uma área, mas ele não é bom para te formar na vida completa. Eu quero te dizer, olha, muitas pessoas estão presas, porque até estão na igreja, mas eles se preocupam com o que os outros estão pensando dele.
Uma coisa é você dar um bom testemunho de Cristo, outra coisa é você ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre você, sobre o seu testemunho, sobre a tua reputação. Jesus te chamou para uma liberdade. Se você está escravizado na opinião das pessoas, e por isso você tem desanimado, tem pensado em voltar atrás, se Satanás, se Faraó está tirando a palha, fazendo difícil a tua caminhada nessa terra, eu quero te dizer, não tema, Jesus está aqui, é a Páscoa do Senhor, é tempo de libertação. Há quantos que estão desanimando, e aí fala, Moisés, não Moisés, você veio, a minha vida começou a ficar difícil, porque quando você começa a entrar num tempo de libertação, Faraó vai querer oprimir você, vai querer fazer você trabalhar até mais tarde, vai querer colocar um monte de boleto para você pagar, para você pensar, não, eu não posso fazer aquilo. Ele vai fazer você pensar que a tua vida, o teu propósito está focado em um ponto. Ei, o teu propósito é, eu vou para o deserto adorar a Deus, porque eu nasci para adorar a Deus, e a servir ao Senhor, e as outras coisas Ele vai me acrescentar, a comida Ele vai me acrescentar, as vestes Ele vai me acrescentar, aleluia, é Páscoa do Senhor. A primeira coisa que acontece na Páscoa então é a libertação. Ele nos liberta desse império onde Faraó ditava as regras, onde Faraó declara o que você tem e que não tem que fazer. Esse tempo já foi embora, irmãos. Você é livre, você é filho e filha do Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele te redimiu, Ele te resgatou. Romanos 3, o verso 23. Agora, a Páscoa não é apenas a redenção, não é te liberar da opressão do diabo, porque não adianta Deus te liberar da opressão do diabo, mas não trazer perdão sobre o seu pecado, porque o seu pecado ele vai trazer juízo sobre você. Lembre-se, quem não creu, independente de ser bonzinho, de ser malzinho, quem não creu na palavra do Senhor e não passou o sangue nos umbrais das portas, não se alimentou do cordeiro, naquela noite o juízo chegou naquela família, e houve morte, houve juízo. O salário do pecado é morte. Houve juízo na família, mas quem creu recebeu também o perdão do pecado. O que fala de que aquela casa que tinha o sangue, ela não sofreu juízo? Nós vamos entender aqui. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram, todos. Os israelitas que moravam no Egito pecaram, o povo de Faraó pecaram, o Giovanni, o Marcelo pecou, você que está nos visitando pecou. A Bíblia diz que todos, sem exceção, pecaram. Deus quer te resgatar, te redimir, mas Ele também quer perdoar o seu pecado, porque não adianta livrar você da mão de Satanás e não dar acesso a Ele, porque para você se chegar diante de Deus, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro processo, Ele te liberta do mundo. Segundo, Ele perdoa o seu pecado para que você tenha acesso a Ele. Deus não quer que você venha numa igreja apenas agradecer, porque o diabo não te leva para o inferno mais. O que Deus quer agora é perdoar o seu pecado, para te dar acesso, para você voltar a ter comunhão e relacionamento com Ele. Veja, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados. O que é justificar? É o ato de tornar uma pessoa injusta em pessoa justa. Como é que você é justificado? De graça. Você não vai pagar promessa, você não vai ter que pagar uma indulgência, você não dá oferta para pagar pecado. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25. A quem Deus propôs a proposta de Deus para mim e para você nessa manhã. A quem Deus propôs, pelo sangue de Jesus, no sangue de Jesus, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
o que aconteceu? 430 anos aquele povo, o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó, o povo, as 12 tribos de Israel, por 430 anos morando no Egito. O que vocês pensam que eles estavam fazendo 430 anos? Sem conhecer. O último que havia visto o Senhor era Isaque. Perdão, era Jacó. Quando o Senhor fala para Jacó: Jacó, não se chamarás mais Jacó, serás agora Israel, far-te-ei de ti uma grande nação. Aleluia. Agora 430 anos sem ouvir a voz de Deus. O que vocês pensam? Eles já estavam acostumados com os deuses do Egito. Então quando Deus envia o juízo, eu vou fazer juízo no Egito por causa dos seus deuses, esse povo também já havia pecado. Mas por que Deus perdoa eles? Por causa da sua graça. Deus, na sua tolerância, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Eu fui e continuo sendo um pecador, mas agora a diferença é que eu sou lavado e remido pelo Senhor. Mas o que acontece? Antes de eu conhecer, antes de eu estar aqui pregando, irmãos, eu fui um perseguidor do Evangelho. Eu tinha prazer em dizer que eu tinha o nome de umas certas entidades e instituições, quando um crente vinha pregar a palavra comigo, para mim. Mas o que acontece? Deus, querendo manifestar a sua justiça por mim, Ele na sua tolerância, Ele deixou esse pecado impune até o dia que chegou a palavra do Senhor, até o dia que eu conheci Jesus e tive uma oportunidade de crer e não ser julgado, ou de ser julgado por não ter crido. Ele trouxe então remissão dos pecados. Essa justificação, ela não pode ser feita porque você é evangélico, porque você assinou a carteirinha de membro daqui. Ela não é feita porque você é católico, porque você é espírita, budista, qualquer outra situação. Essa justificação só acontece para mim e para você, por causa da Páscoa do Senhor, aonde Ele exerce justiça. Como essa justiça, pastor? Naquela noite, então quando o anjo veio para trazer juízo, fazer a justiça de Deus, para salvar aquele que já estava justificado, e para condenar aquele que ainda estava injusto. Quando ele chegava numa casa, ele via o sangue. Ao invés de entrar lá para matar o primogênito, ele diz: o primogênito aqui já foi morto. O sangue indica que alguém já morreu. Aqui o juízo já aconteceu. Essa família agora está justificada, porque alguém morreu no lugar dela. Aleluia. Era só um cordeiro naquela época, pastor. Naquele tempo era um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem pecado, de 1 ano, macho, que era morto, e o sangue dele passava ali. Então quando o anjo chegava, ele ia discernir que essa família, eu não vou fazer juízo, porque eu não sei se ela é egípcia, se ela é hebreia, se ela é crente, se é católica, se é espírita, eu não sei, eu só sei que tem um sangue. Eu não preciso oferecer juízo, porque a justiça já foi feita. Se a Páscoa é a redenção que te tira das mãos do diabo, a Páscoa também é a remissão dos seus pecados. Sabe o que acontece quando você crê na palavra de Deus? Você recebe o sangue de Jesus sobre a sua vida, como propiciação, a qual Deus propôs no seu sangue, o sangue de Jesus, o sangue agora não de um cordeiro, mas agora o sangue de um homem, o cordeiro de Deus, que quando João Batista, ele vê Jesus se aproximando, ele diz: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro, aquele que foi morto lá, antes da fundação do mundo, aquele que lá com Moisés, foi morto e salvou famílias. Eis o cordeiro, que tira o pecado, que recebe o juízo, que bebe o cálice da ira, no lugar daquela família. Deus propôs no seu sangue essa propiciação. Mediante o que, pastor? Hoje eu vou passar o sangue de Jesus em alguma porta da minha casa. Hoje eu pego o óleo ungido, vou lá para ungir a minha casa. Não, irmãos, o óleo hoje não é um elemento de fé. O óleo ele tem uma representação profética da unção do Espírito sobre os enfermos. Nós não ungimos mais coisas. As coisas que são ungidas, elas eram ungidas no tempo de Levi. Elas eram ungidas para ser separada para serviço de Deus dentro do tabernáculo. Nós hoje, nós ungimos pessoas. Vocês são os tabernáculos de Deus. Aleluia.
E o sangue não está mais sobre uma casa, porque aquela casa não representa mais a nossa habitação. Aleluia, o sangue está sobre nós. Quem crê pela fé, o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Quando Deus olha para você, ao invés de Ele te tratar com juízo, por causa que você mentiu, porque você um dia roubou, porque você um dia adulterou, porque um dia você foi prostituta ou prostituta, quando Ele olha para você, sabe o que Ele vê? Tem sangue, tem sangue. Alguém já pagou o preço. Ele foi justificado, ela foi justificada. Se a Páscoa ela te tira da mão do diabo, ela ainda faz uma coisa ainda melhor. Ela justifica você, ela te faz justo diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele não olha você segundo o seu pecado. 2 Coríntios capítulo 2 verso 5, perdão, 2 Coríntios capítulo 5 verso 16. Hoje eu estou igual o Chaves, irmãos, trocando tudo. Assim que nós daqui por diante, presta atenção, a Páscoa ela é uma transição. Nós daqui por diante, por causa da Páscoa de Jesus, já não conhecemos mais ninguém segundo. Vai ter pessoas que você fala assim, ó, lá vem o como é que você chama o avarento aqui? Lá vem o miserável, lá vem o garanhão, lá vem a galinha é feia, né? Mas você entendeu o que eu quero falar? As pessoas no mundo podem te conhecer segundo a carne, mas quando você entende que Deus está trazendo uma Páscoa, Ele não apenas te liberta do pecado, não te liberta, perdão, de Satanás, de Faraó, de um governo espiritual que quer oprimir e prender você na opinião deste mundo. Você não tem que andar conforme a moda desse mundo, não, você tem que andar conforme você se sente bem e a graça do Espírito Santo sobre a sua vida, aleluia. As pessoas do mundo podem olhar para você e ver o seu passado, mas é o que diz aqui, a partir de agora, por causa de Cristo, por causa da Páscoa do Senhor, Ele trouxe remissão do meu pecado, eu fui justificado, aleluia. Ninguém mais conhecemos segundo a carne, e antes se conhecêssemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Por quê, pastor? Porque é Páscoa do Senhor, Ele te perdoou, e se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas antigas, aquilo que trazia uma marca para a sua carne, as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Fecha os teus olhos por um momento. Eu quero fazer uma oração especial nesse. Por muito tempo eu me questionei, diante do altar de Deus, como pode eu, que conheci o Senhor depois de ter um filho fora do casamento, de ter uma filha com uma menina, uma jovem, um homem de 17 anos tendo uma filha em outro ambiente, como pode eu, depois de converter, tendo 2 filhos fora do casamento, que o Senhor me chamar para estar aqui? Eu olhava para a minha carne e pensava, Senhor, o que eu vou dizer? E hoje eu estou aqui dizendo isso mesmo, é o meu pecado. Mas sabe o que Ele fez comigo? Ele perdoou os meus pecados. E assim como o Senhor não me conhece mais segundo o meu passado, assim como um dia Ele falou para mim, Giovanni, as coisas velhas passaram, eu estou te dando uma oportunidade de fazer tudo novo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Você agora é uma nova criação, Giovanni. Eu estou colocando meu Espírito sobre você para um novo tempo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei o que o diabo estava te acusando. Você foi livre da opressão do diabo, mas talvez você estava sendo acusado pelos seus pecados. Eu quero te dizer que o Senhor está falando com você nesta manhã. Eu perdoo o seu pecado. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Você foi perdoado. Ele bebeu o cálice da minha ira. Ele tomou sobre si os teus pecados, a tua iniquidade, aleluia. E o castigo que trazia paz ficou sobre ele. Por isso hoje as coisas velhas se passaram sobre a tua vida. Eis que tudo se faz novo. Olha para o alto. Eu estou trazendo uma nova identidade sobre você. Eu não te conheço mais segundo o teu passado. Oh.
remanaria decai. E ainda que o mundo olhe para você e diga: olha, eu te conheço, e está escondendo atrás de uma Bíblia, o Senhor está te dizendo nessa manhã: é Páscoa do Senhor. Eu não apenas te libertei do império das trevas, eu estou te dando uma nova identidade, eu estou trazendo remissão, estou fazendo de ti uma nova criação. Sim, pode abrir os olhos. Sim, a Páscoa ela não apenas resolve o seu problema com o diabo, resolveu de vez por todas. Preste atenção, o diabo ele foi vencido na cruz. Não tenha mais medo do diabo. O diabo manifestar, eu não vou chamar pastor para orar para diabo, não. Manifestou, eu vou erguer minha mão, porque eu fui liberto pelo sangue de Jesus, eu tenho a marca do sangue de Jesus. Ai pastor, mas se o diabo vai falar meu pecado, se ele falar do seu pecado, você vai falar: eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Ninguém mais que está em Cristo é a mesma coisa. Eu sou nova criatura, para a glória e honra do Senhor Jesus. É a Páscoa, é a Páscoa. E eu profetizo que muitos que estavam apenas livres do diabo, agora vão estar livres dos seus pecados, porque o pecado é que tem impedido muitas pessoas de correr a carreira proposta. O pecado do passado que já foi perdoado, e você ainda não creu, você ainda não recebeu sangue, está se tornando um peso para você. Você não se torna um pai porque você tem vergonha de quem você era no passado. Como é que eu vou corrigir meu filho se eu fui um prostituto? Como é que eu vou corrigir minha filha se eu fui uma prostituta? Eu quero te dizer, o sangue de Jesus te libertou do império das trevas e também te trouxe uma nova criação. Eu por muitas vezes, quando eu ia falar com meu filho, você está assistindo ou não, eu falava: meu filho, olha, você pode querer falar para mim assim, você fez assim, então eu também quero fazer. Se você quiser sofrer a mesma coisa que eu sofro, porque o pecado é perdoado, a consequência fica. Ter um outro filho distante, ter um netinho distante, não poder às vezes estar junto, a consequência fica. Isso, irmãos, Deus ele perdoa o pecador, ainda que não remove a responsabilidade do seu pecado. Ele não inocenta a culpa. Fez sexo antes do casamento, pegou AIDS, se ele quiser curar, ele cura. Mas olha, uma coisa é certa: o teu pecado já está perdoado. Para Deus você é uma nova criatura. Arque com as consequências, com a responsabilidade do pecado, mas diante do Senhor ele diz: você hoje pode entrar na minha presença. Davi, a espada não vai sair da tua casa, mas Davi, você pode continuar entrando na minha presença, porque você tem um coração segundo o coração de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Aí eu falava para o meu filho: ó, você pode fazer igual ao seu pai, ou você pode fazer algo novo. Você pode olhar para o autor e consumador da sua fé. Você pode ter um caminho novo. Eu sou nova criatura. Eu só espero que você não repita as coisas do passado. Hoje eu quero te falar: o peso do pecado não vai mais te prender. Sabe por quê? Entenda, o sangue de Jesus Jesus Cristo levou sobre si o seu pecado. Você foi perdoado. Você pode se tornar um marido melhor. Como é que eu vou falar com a minha esposa que a roupa dela está ruim, se um dia eu adulterei e ela me perdoou? Eu estou devendo. Não, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz: se você está em Cristo, você agora é uma nova criatura. Não, filha, não faça isso. Não vá pelo mesmo caminho que eu fui. Eu te amo. Muda esse comportamento. Quem está entendendo, diga aleluia. Ah, mas como é que eu vou falar com meu marido se eu falhei com ele? Ei, você está em Cristo. Aqueles hebreus, eles não mereciam tanto quanto os egípcios, mas porque eles creram e colocaram o sangue do Cordeiro, se alimentaram no Cordeiro, passaram o sangue, eles foram perdoados. Isso é graça. Todos pecaram, mas a graça nos alcançou nessa manhã. É a Páscoa do Senhor. Você é livre, não precisa mais chorar o pecado, não precisa mais a carregar martírio, autocompaixão. Mas eu sou um homem tão ruim, mas eu sou uma mulher tão ruim. Por quê? Porque Ele é amor, porque Ele resolveu falar: eu levo sobre mim a tua culpa, para que você possa ter acesso ao Pai. A Páscoa é redenção, te livra do diabo. A Páscoa é remissão, ela faz com que o seu pecado seja lançado no mar do esquecimento. Se Deus perdoou o seu pecado, por que você ainda não perdoou?
Será que você é mais justo do que Deus? Será que você é mais santo do que Deus? Para continuar falando, eu não devo cear porque eu pequei, eu não devo fazer isso porque eu pequei. Será que você é tão mais justo do que Deus? Quero declarar sobre a tua vida nessa manhã. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, que o Senhor envie juízo para o acusador. Que o Senhor envie juízo agora contra o acusador, pelo poder do sangue de Jesus. Nós agora estamos revestidos pelo teu sangue, Senhor, mas o acusador, a ele venha o juízo da tua presença, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 8. Vamos ver se é isso. Vai, passa. Vamos ver se é isso. E foi expulso. Naquele dia lá, olha só. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. A serpente é língua bifurcada, aquela que tem língua que é afiada, que é língua venenosa, que tem peçonha. Ele foi expulso, aquele que se chama diabo e Satanás, aquele que seduz o mundo, aquele que atrai com a sua ardilosidade. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz proclamando: Ei, aleluia, agora veio salvação, o poder do nosso Deus, a autoridade de Jesus o Cristo, porque foi expulso o acusador, aquele que acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Foi expulso a serpente. Volta lá no verso 10, preste atenção. Sabe qual que é o trabalho da serpente? Ele já, irmãos, já está condenado. Apocalipse foi escrito depois de que Jesus foi lá. Ele levou o cativo o cativeiro. Ele condenou, ele venceu os principados e potestades. Depois disso é expulso, é declarado que foi expulso aquele que ainda depois de ser condenado, continua acusando os nossos irmãos de dia e de noite. O Senhor te libertou. Faraó não pode mais governar sobre você. Sabe o que Faraó vai querer fazer agora? Ele vai querer pegar o seu pecado e fazer peso sobre a tua vida. Você não pode, você não deve, você é isso, você é aquilo. Mas diz a palavra, esse dragão foi expulso. Tem pessoas hoje na terra que elas têm essa função aqui, ó. Se você é filho de Deus, você vai pregar salvação, você vai pregar perdão, vai pregar arrependimento, misericórdia. Mas tem algumas pessoas que elas têm uma natureza de serpente, que a língua delas é nada mais, nada menos do que ficar acusando as pessoas do seu passado. Não seja um agente de Satanás. Ei, porque Satanás foi expulso, ele foi vencido. E o verso 10, vai lá. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite. Ele estava lá diante de Deus. Olha, lembra, ele fez isso, ele fez aquilo. Lembra, ela fez. O verso 11. Eles, pois, o venceram. Por causa do quê? Eles venceram por causa do quê? O cordeiro que foi morto na Páscoa. O cordeiro que foi morto lá. Oh, Moisés, fala para o povo, pega o cordeiro de um ano, sem defeito, o cordeiro sem pecado, Jesus Cristo, a tipologia de Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pega, porque o sangue dele, o sangue do cordeiro, vai estar no lugar do juízo do primogênito. Então o primogênito, quando o anjo chegar naquela casa, vai falar, o primogênito já foi morto. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. A partir de hoje, quando vier acusação contra a tua alma, lembra, eu tenho sangue. O sangue perdoou o meu pecado. O sangue fala de que alguém levou sobre si o meu pecado. Hoje eu sou livre para adorar. Hoje eu posso adorar. Hoje eu posso ir na igreja e levantar as mãos e dizer sim, glória a Deus, porque não são as minhas obras, ele levou sobre si. Hoje eu sou livre, não apenas do pecado, não apenas de Satanás, perdão, mas também da acusação dele. Como é que você vence? Sangue de Jesus. Como é que você vence a angústia? Sangue de Jesus. Como é que você vence a autoacusação? O sangue de Jesus. Aleluia.
E para terminar, a Páscoa também traz regeneração, redenção. Você foi liberto. O diabo, o pecado não pode mais morrer. Faraó morreu nas águas do Mar Vermelho. O diabo não pode mais nada contra você. Contra Israel não vale encantamento. Para de temer de macumba. Graças a Deus hoje elas nem aparecem mais no meu caminho. Antigamente a gente ia para aquela casa ministerial ali atrás do campo, atrás desse campo aqui, mas quase todo dia a gente achava um prato lá, cheio de arroz, cheio de coisas, cheio de negócios lá. Se não tivesse sujo, chegava lá, parava o carro, parava o mãozinho lá que o Hércules está aí, o mãozinho, parava o mãozinho que o Hércules me deu lá quando eu estava sem carro. Eu parava o mãozinho lá, saía do carro, pegava aquele negócio, chutava ele para fora assim. Ai, mas tem gente que chutou, ficou com o pé meio podre, ficou um negócio esquisito. Ei, o meu inimigo foi vencido no Mar Vermelho, ele não governa mais. Satanás está debaixo dos nossos pés, para a glória do Senhor Jesus. Não tenha mais medo, você foi liberto, você foi redimido, resgatado. Não tenha mais autocompaixão, autopiedade. Você não é uma vítima, você foi perdoado. A remissão dos pecados aconteceu. E agora, por último, Deus quer fazer regeneração. Quero terminar com Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo de número 5. Vou ler aqui no telão. Josué, capítulo de número 5. E sucedeu que, ouvindo todos os amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passemos, desmaiou-se-lhe o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Aqui Josué estava passando o Jordão para entrar na terra prometida. E naquele mesmo tempo disse o Senhor a Josué: fazei facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Vai. Então Josué fez para si facas de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído lá do Egito há 40 anos atrás, os homens e todos os homens de guerra, eles já eram mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto, nesses 40 anos pelo caminho, depois de terem saído do Egito, nenhum deles havia sido circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram, que não atenderam a voz do Senhor, que não creram na voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria, que não lhe havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Me ajuda mais rápido. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Vai. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Pode voltar. Volta lá no 8 para mim. A Páscoa, ela começou no Egito, com a libertação. Agora, entenda que Josué, quando ele vai passar o rio Jordão para entrar na terra prometida, qual era a data que ele estava passando o rio Jordão?
a Páscoa. No dia 10, nós lemos lá em Êxodo, que no dia 10, cada família tinha que pegar um cordeiro, cuidar do cordeiro até o 14º dia, onde ele seria imolado na Páscoa. No dia 10 do primeiro mês do ano, Josué atravessa o Jordão e se prepara para comer a Páscoa. E quando ele atravessa o Jordão, então o que acontece? Deus manda uma palavra: você vai circuncidar. A circuncisão, ela é feita no homem. A circuncisão é o corte, é a extração de uma pele que fica no prepúcio do órgão masculino do homem, uma pele que ela não tem função, a não ser acumular germes e outras coisas. Por isso que era higiênico fazer a circuncisão, e ainda é. Mas o que o Senhor está falando com Josué? Você vai fazer a circuncisão. E eles ficaram, presta atenção, essa nação foi circuncidada, e eles ficaram no seu lugar até que sararam. Do 10º dia até o 14º dia, eles estavam em recuperação. Eles estavam sendo sarados do que, pastor? Porque essa nova Páscoa, Deus não estava mais tirando você do Egito, porque você já não estava mais lá. Nesta Páscoa eu quero profetizar que Deus está tirando a carne, o opróbrio do Egito, aquilo que não faz mais sentido para a tua vida. Se antes Deus te tirou do Egito, hoje Ele vai tirar o Egito de você. Tendo ficado até que sararam, verso 9. E disse mais o Senhor, presta atenção: hoje eu removi de vós, não foi a carne do prepúcio. Hoje eu removi de vós, não foi a circuncisão que removeu alguma coisa física de vocês. Hoje o que eu estou tirando de vocês é algo desnecessário que vocês estavam carregando do Egito, o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo qual deu aquele nome, deu nome àquele lugar que se chamou Gilgal até o dia de hoje. Desse aqui. O que é essa vergonha, pastor? É a vergonha de ter sido pecado e ter sido encontrado? É a vergonha de eu ter sido mentido e alguém descobriu a mentira e agora eu estou envergonhado? Não. Quando Deus fez Josué circuncidar, Ele estava falando assim: eu estou tirando a vergonha da ligação que você tinha com a mentira. Eu estou tirando a vergonha da ligação que você tinha com a prostituição. Eu estou tirando a vergonha da ligação que você tinha com a bancarrota, com a avareza, com a impureza. O Senhor nessa Páscoa, Ele está fazendo regeneração. E por 4 dias ficaram lá até que eles foram sarados. Eu quero profetizar um tempo novo. Aleluia. Você foi perdoado, você foi liberto do poder do diabo, você foi perdoado do seu pecado, e Deus nesta Páscoa está removendo a vergonha do teu pecado, para que você possa, regenerado, ser uma nova criação, expressar a santidade, a pureza e o caráter de Deus. Josué, é um novo tempo, é a Páscoa do Senhor. Eu estou tirando de vocês essa vergonha. Aleluia. Verso 10. Agora sim, 10 até o 11 para a gente terminar. Estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal, então eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Vai ficando de pé no seu